E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para bater um papo aqui sobre as nossas capacidades, né? Como é bom ser racional. Como é bom, né? É um privilégio ser racional. Animal nenhum tem essa capacidade, né? A não ser o homem. E o fato, né, de nós termos a racionalidade nos dá a capacidade de minimizar nossos aspectos animalescos. E, infelizmente, a grande maioria não aplica a racionalidade à sua vida, às suas escolhas, não é? A racionalidade no nosso mundo é usada, como eu costumo dizer, para coisas práticas, para construir coisas, para tecnologia, para ciência, em alguns aspectos, né? Mais empíricos, menos teóricos e coisas mais comprovadas, né? A ciência utiliza muito bem a racionalidade. Mas a ciência também está cheia de mitos, né? Sobre coisas que, como eu falei, são apenas teóricas e não podem ser evidenciadas, são apenas hipóteses. Então a ciência está cheia de hipóteses. A racionalidade é muito pouco aplicada, como eu falei, ao existencialismo. A racionalidade é muito pouco aplicada, ou praticamente não é aplicada, né? A vida do indivíduo, a questão filosófica, o olhar para a vida quase nunca é racional. E nós aqui somos um dos poucos canais que paramos para pensar, que falamos sobre essas questões tão importantes. Porque, independente da tecnologia, independente de todos os benefícios de viver em sociedade, se você não agir com racionalidade nas suas escolhas pessoais, a sua vida muito provavelmente vai ser um inferno. Porque tomar decisões baseadas em emotividade, né? Essa emotividade barata que se vê aí, né? O tal do amor, da paixão, gente que se casa, gente que se enrola, gente que se enche de filho. Às vezes esses filhos vêm doente mental, cheio de problema, né? Depois fica reclamando, colocando a culpa no Estado, né? A culpa não é do Estado. Não é o Estado que tem que cuidar do teu filho, é você, teu infeliz, que colocou criança nesse mundo aqui de uma maneira totalmente inconsequente, irracional, né? Baseado meramente em instinto e emoção. Então, tem que ficar bem claro, né? Estado não é responsável por educação de criança, Estado não é responsável pela saúde das crianças, e o Estado não é responsável pelas doenças, né, das crianças, enfim, por todo o aparato que envolve cuidar de uma criança. A responsabilidade disso é dos pais. Se colocaram no mundo para ficar dependendo de Estado, são filhos da puta, né? É isso. Irracionais. Pessoas que não medem as consequências do que fazem. Por isso a gente aqui é um canal essencialmente antinatalista. Um canal individualista, um canal que prima pela sua liberdade pessoal, pela sua saúde inclusive, porque o que traz muita doença para o ser humano são os relacionamentos, né? A maior prova disso é que quando tem algum tipo de doença espalhada, né? Tipo uma epidemia ou uma pandemia, as pessoas mandam se isolar, né? Se afastar. Isso eu já pratico boa parte da minha vida, né? E aí, só quando existe uma doença, né? Uma doença infecto-contagiosa, aí sim manda as pessoas se afastarem, né? Mas no geral, todas as instituições, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a mídia, né? O quarto poder, né? Que é a mídia, né? Que é a imprensa, todos, sem exceção, né? A igreja, vão falar que você tem que socializar e que você tem que fazer sexo. Porque se você não fizer sexo, você é anormal, né? Mas quando fica doente, manda todo mundo se afastar, né? E sexo é uma das maiores fontes de doenças entre casais, inclusive, porque casamento não é garantia de fidelidade, né? O cara tá fudendo a mulher em casa e sabe-se lá quantas tá fudendo na rua. Entende? E a mulher é idem, né?
A mulher trai até mais do que o homem. Ela esconde muito bem, só isso, né? A diferença é que a mulher esconde muito bem, mas trai também. Então, relacionamento íntimo é o maior perigo para a sua saúde. Né? Ficar metendo, trocando fluido, beijando na boca, isso é uma nojeira, cara. Sinceramente, eu já passei dessa fase, já passei dessa ilusão, né? Mas por quê? O papo aqui hoje é sobre raciocínio. Né? Usar a razão que quase ninguém usa. E a gente, né, fala muito nisso aqui. Nós somos um canal essencialmente racionalista. E por sermos racionais, caímos no niilismo, que é a ausência de sentido existencial. E por sermos niilistas, caímos também no ateísmo, que se não existe sentido no seu biológico, se você se identifica como um animal que só vem nesse planeta para se fuder todo, ser devorado por outros predadores, que é isso que a natureza originalmente nos criou para isso, né? É isso que a natureza originalmente quer para todas as criaturas vivas, ser comida de outros. Por isso que a gente tem essa carnezinha macia, né? Isso aqui é para ser facilmente digerido por algum predador aí poderoso. Né? E mesmo esse predador poderoso, vem outro predador mais poderoso e devora ele também. Então esse é o sentido natural, né? Então você acaba caindo também do niilismo no ateísmo. Ou seja, você identifica, ou melhor, não identifica, né, nenhum sentido na natureza, nenhuma moral intrínseca, quando você olha para o ambiente natural, é só selvageria. É tudo automático, não tem Deus, né? Então nós aqui somos, como eu falei, né, racionalistas, por consequência nihilistas, né, e, em decorrência disso, ateístas também. E essas palavras, claro, né, foram inventadas num mundo de mentiras, né, num mundo que diz que tudo faz sentido, no mundo que inventou Deus, né, inventou o amor, inventou a paixão, que essa porra não existe em nenhum lugar na natureza, né, só na mente maluca do homem, e esse amor não existe de forma efetiva, né, é interesses, cada pessoa está com os seus interesses, quando está amando, quando está apaixonado, né? E esse amor rapidinho vira ódio. É muito fácil, né, o tal do amor virar ódio quando o outro não corresponde às suas expectativas. Então é um inferno, né? Isso aqui é um inferno de pessoas iludidas. Pode ter uma palavra que se encaixe mais na ideia do inferno do que ilusão? E ilusão tem a ver com emoção, com ser teleguiado, como um bonobo feliz, nessa sociedade de merda que só quer te fuder. Né? É uma sociedade piramidal, onde 1% de ricos, 1% que detém a riqueza do mundo, massacra o resto. Né? E o resto, né, dos imbecis ainda idolatram a ponta da pirâmide, a elite. Né? Artistas, banqueiros, multimilionários, então esse pessoal é idolatrado, né? Políticos, religiosos, né? Que líderes religiosos também fazem parte da elite financeira deste país, estão enfiados na política, né? Na bancada evangélica. Então, cara, o nosso raciocínio é o nosso maior bem. É a única coisa que consegue nos afastar dos nossos aspectos instintivos e animalescos. Somente com a razão você se torna melhor. Somente com a razão você é capaz de falar. Né? Apesar de ter um impulso violento, apesar de ter um instinto de matar, ou de roubar, ou de abusar sexualmente, estuprar, a sua razão, a sua ética pessoal, o seu comprometimento com uma austeridade, com uma ética pessoal, somente a sua razão vai coibir esses seus instintos. Se você for movido por emoção, se você for uma pessoa impulsiva, você vai acabar ou na cadeia, sendo uma péssima pessoa, ou vai acabar muito mal. Talvez até morto, precocemente, por causa dos seus desejos incontroláveis, né? Porque você não usa a tua razão. O animal, por exemplo, na natureza, né? Ele foge do perigo. É um instinto natural, né? Por quê? Porque ele identifica perigo com dor. E dor com morte. Apesar do animal não ter o conceito de morte, ele sabe o que é sentir dor, né? Então podemos dizer, né, que animal algum foge da morte. Porque o animal não tem esse conceito de morte. Mas o animal foge
de uma situação que ele identifica como desagradável e perigosa, que vai lhe trazer muita dor. Então, se o conceito de morte não existe para uma criatura irracional, o conceito de dor é muito claro, né? Porque é sensação, né? É emocional, é físico, é sensorial. O animal não pensa, ele sente, né? E o animal humano é igualzinho, né? Não pensa, só sente, né? Isso é guiado por emoção. Então, o animal ele tem condições, por exemplo, o animal sempre faz associação, né, de perigo com algo ruim. Mas nem sempre o perigo está em algo aparentemente ruim, muitas das vezes o perigo está em algo ótimo, algo que atrai, não é isso? É a chamada armadilha. O animal não identifica na armadilha um perigo. Ele vai ver a carne suculenta, né? Ele vai ver algo que o atrai. E aí cai na armadilha, né? Porque o animal não tem raciocínio. Quando ele vê uma coisa boa, ele associa com prazer, né? E esse é o princípio de qualquer armadilha. Atrair por um prazer. Simplesmente para, né, prender uma armadilha. Então, nós, né, com o nosso raciocínio, somos os únicos animais na natureza que temos a capacidade de identificar algo mal em algo aparentemente bom. Algo ruim que vai te prender em algo que parece muito prazeroso, né? Relacionamento, né? Pessoas lindas, pessoas que riem pra você, né? É assim que é a armadilha, né? A armadilha não é um cara carrancudo, que te trata mal, o cara indesejado, um cara antipático. Aí não tem armadilha, né? O cara é o que ele é, pô. Né? O cara isolado, né? Quieto no seu canto, que não tá no meio dos outros. Aí não tem perigo, quase sempre não tem perigo, né? Porque o perigoso quer estar no meio dos outros para preparar a armadilha. Mostrar algo bom, mostrar algo prazeroso, pessoas muito educadas. Cuidado! Se precavenha, acautele-se da bondade. Nós somos os únicos seres, os únicos animais na natureza que temos a capacidade de usar o nosso raciocínio para ver o mal no bem. Para ver o mal, onde aparentemente só existe uma coisa muito boa, né? Casamento, cagamento, relacionamento amoroso, paixão, dependência emocional, carência. Tudo isso você vai buscar, né? Você vai buscar o que é bom, o que é belo, o que te dá prazer, né? E ó, se fode, porque é aí que tá a armadilha. Isso tá na política, né? Os piores e mais corruptos são os mais solícitos, são os mais sorridentes, são aqueles que ganham mais votos, são os mais bonitos, né? Os mais eloquentes. É por isso que a elite atrai tanta pobretada ignorante, né? Pega pela emoção, né? Te abraça, né? Aquele artista que tá no palco e fala para 5, 10 mil pessoas: eu amo vocês. Tá nem vendo ninguém, sabe nem quem é, porra. Eu amo vocês. Aí o público, né, polvorosa: nós te amamos. Se o cara cagar e jogar no palco, as pessoas vão querer pegar o cocô do ídolo. Né? O cocô de Jesus tem poder. Só falta essa, né? Se aparecer Jesus e cagar na cabeça do fiel, ele tá feliz da vida. Que é o que mais acontece, né? Os líderes os religiosos cagam na cabeça dos fiéis. Abusam, usam, abusam, e o fielzinho idiota tá lá, né? Ai, pastor, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu encostar em você, né? Tem o mais louco, ele que quer encostar em pedra, né? Jesus de pedra lá, que quer botar a mão, né? Pra se abençoar. Então o ser humano é idiota mesmo, né? Regido por emoção, é o que nós chamamos aqui de bonobo feliz. Bonobo é uma espécie, né, de macaco que resolve tudo com sexo, né? Qualquer conflito entre os bonobos resolve com sexo, né? Então, é uma metáfora, né? A gente não está aqui ofendendo ninguém chamando de bonobo. A gente só está fazendo uma analogia de várias pessoas, né? De uma coletividade, praticamente de um mundo inteiro que se comporta como macacos, né? Quer resolver tudo no sexo, acha que o mundo é felicidade, alegria, prazer. É gente bonita, é gente amorosa, é gente carinhosa, é gente que só vai querer tudo de bom pra você, né? Parece até o jardim da infância. A criancinha, né? Acha que o professor
eu sou é puro, né? A criancinha acha que o ursinho de pelúcia tem vida, né? Isso aí é o mundo infantil, né? A criancinha acha que tudo de bom, né, vai acontecer na vida dela. Que a vidinha dela vai ser eterna, que papai e mamãe são maravilhosos. Às vezes são os filhos da puta, que não pensam nem no bem-estar dela. E a maioria dos pais que arremessam criança nesse mundo aqui pra sofrer, né? Aí nasce doente e fica reclamando que o Estado não ajuda, né? Aí que não tem creche gratuita, é tudo de graça, né? Mas na hora de botar o filho no mundo, e nem saber, né? O sofrimento que a criança vai passar. Então essa é a sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade de bonobos felizes, uma sociedade onde tudo gira em torno de sexo, como se sexo fosse uma coisa boa. Sexo é só para procriar. Só essa função, né? Se sexo fosse coisa boa, você não precisava se precaver, se proteger, viver com medo de AIDS, né? de hepatite, A, B, C, né? De várias outras doenças aí, né? Sífilis, várias doenças venéreas, né? Sexualmente transmissíveis, DSTs, sabe? Você não precisava ficar agasalhando o pau com medo de gravidez ou com medo de doença. Então, cara, é complicado, né? O ser humano é maluco mesmo. É um bonobo feliz que ainda não atingiu a racionalidade, que aplica muito pouco racionalidade nas suas questões pessoais e existenciais. Porque, como eu costumo dizer, né, até a própria filosofia, ela não pode ser uma coisa divagatória. Ela não pode ser uma coisa, né, o existencialismo, o pensamento filosófico, não pode ser algo que está lá longe, nas nuvens, teórico. Não. Filosofia que não pode ser aplicada para melhorar a sua vida não presta de porra nenhuma. Por isso que a religião não presta de porra nenhuma. Não melhora em nada a sua condição, só te atrasa, né? Só te deixa mais bonobo feliz, mais sexualizado, mais materialista, porque não existe nada mais materialista nesse mundo que a religião. Até o mundo espiritual eles querem que seja físico, né? Tem um mundo que fora do físico, eles visualizam como físico. Jardins, anjos voando, Jesus, Deus, trono de ouro. Caralho! Materialismo puro, né? Interesse. E a sexualidade tá ali, né? Religião impregnada de sexo. Até nas suas terminologias, né? O varão, semear a palavra, que vem de sêmen, né? O varão de Deus remete ao pênis, né? O cajado do profeta é fálico, né? Tudo na religião, né? Se ajoelhe diante de Deus, se prostra diante de Deus. Quem é que se prostra? Quem é que se ajoelha, senão para fazer sexo, né? Se põe de quatro, se curva, se submete. Ama incondicionalmente, isso é paixão, é tesão. É por isso que a religião tem um cara pelado numa cruz, que a cruz é um símbolo sexual, né? A haste vertical representa o pênis e a haste horizontal representa a vagina. Masculino, positivo, feminino, negativo. Cruzamento. É por isso que se fala que os animais cruzam, que vem de cruz. Se coloca um cara peladão em cima dessa cruz, de cuequinha, barriga tanquinho, suado, sangrando, né? Que o sangue também remete a menstruação, a sacrifício, sacrifício do cordeiro. Sacrifício, né, do cordeiro. Vamos sacrificar a carne. Tudo sexo. E onde tem sexo não tem racionalidade. Onde tem dependência, carência emocional, é impossível ser racional. Aí está a violência, aí está a agressividade, aí está o abuso, aí está a falta de ética, a falta de comprometimento, né, com a sociedade, consigo mesmo. É isso que é emotividade, né? Já tinha que ter sido jogado no lixo, assim como a religião. Já deveria estar relegado aos museus, às épocas de infantilidade humana, de religiosidade humana, de emotividade humana. Se deveria, né, criar um museu do Homo sapiens, porque já passou, sabe? Essa época de casadinha, fudendo direto, pegando um monte de doença, que a mente também é fragmentada, né? Depende de mulher, depende de marido, depende de filho, depende de papai, depende de mamãe, depende de irmão, depende de tio, depende de professor, depende de mestre, depende de político, depende. Já tínhamos que ter feito um museu do Homo sapiens, jogar isso no lixo, relegar o passado
da humanidade. Religião, principalmente, né? Que não tem nada a acrescentar, só atrasar. Coisa de índio primitivo, né? E quem quer ter poder entre os índios, né? Quem quer ser cacique entre os índios, é porque índio ainda é, né? Não existe sentido ter poder sobre bonobos, a não ser que você seja um bonobo. Então é contra isso tudo que a gente luta aqui, né? A gente tenta esclarecer, tenta trazer uma nova visão para que você pare para pensar. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, né? Ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades aí dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!